A TV Terceiro Milênio acompanhou na noite de segunda-feira, dia 23 de agosto, os bastidores do debate com os candidatos à presidência da República, promovido pelas redes Aparecida e Canção Nova em São Paulo. O evento foi idealizado para saber dos presidenciáveis o que eles pensam sobre questões diretamente ligadas à religião. Estou aqui agora com o padre Wagner, da comunidade Canção Nova, ele que é doutor em teologia moral. Padre, qual que é a importância de um debate como esse, em que questões morais estão no centro da atenção, né? Olha, antes de tudo, nós vivemos num contexto democrático e a democracia pede a participação de todos, o envolvimento de todos. E o fato da igreja, através, por exemplo, dos seus canais de comunicação, estar promovendo esse debate dos candidatos à presidência da República é algo muito significativo, sobretudo porque não existe governo sem que tome decisões importantes em relação a questões relacionadas à vida das pessoas, não somente a vida política, mas também a vida pessoal, vida familiar. Por isso que esse debate, acredito que tem um significado todo especial. A grande questão é nós sabermos compreender o que significa um Estado laico. Se o Estado é laico, isso significa a participação de todos, né? Sem desprezar toda uma dimensão espiritual que constitui a pessoa humana. Não tem como negar a dimensão espiritual, a dimensão religiosa, como dimensões constitutivas da pessoa humana. Por isso que o Estado laico ele deve promover a democracia, o debate, onde todos se sintam responsáveis por construir um Estado que promova o bem comum. Todas as TVs religiosas, né, que têm essa missão também de evangelizar, se unem para realizar um debate, para conscientizar quem vai assistir, o telespectador. São mais de 100 milhões de telespectadores que podem decidir o seu voto nessa noite. Um voto consciente, um voto pela vida. É isso que a gente vem trazer essa noite. Está muito bonito, está muito bacana. Parabéns aos profissionais envolvidos, todos os profissionais envolvidos nesse trabalho. Este foi o primeiro debate promovido pelas TVs de inspiração católica no Brasil com os candidatos à presidência da República. Um marco na história da Igreja no Brasil, que teve a participação e a presença da TV Terceiro Milênio, da Arquidiocese de Maringá. O que os organizadores lamentaram foi a ausência da candidata à presidência Dilma Rousseff. Sem dúvida, seria muito bom que ela pudesse expressar para os católicos aqui, abertamente, pelas nossas redes de televisões católicas, né, o que ela pensa sobre esses vários assuntos, e será realmente lamentável, né, essa ausência, e que de uma certa forma vão lucrar os outros candidatos, que vão poder expressar a sua opinião, né, e vão poder falar com os católicos que sabem que aqui tem a liberdade de se expressar, de dizer sua opinião, e os católicos vão saber avaliar isso com toda a sinceridade. Eu creio que há uma certa filosofia enquanto a pessoa está, digamos assim, em primeiro lugar nas pesquisas. Existe uma certa ideia de não querer ir a muitos debates para não prejudicar a sua imagem, né? Enquanto, na verdade, eu creio, para uma realidade católica como a nossa, seria muito bom que pudesse estar e pudesse expressar também para os católicos a sua opinião. O evento chamou a atenção da imprensa brasileira. Um grande aparato foi montado para atender equipes de TVs, jornais, rádios e portais da internet. Ao todo, 150 jornalistas foram credenciados para a cobertura. As irmãs marcelinas sempre acham que nós precisamos contribuir para a sociedade, para melhorar a sociedade. E esse momento dentro do país, onde todos estão refletindo sobre o melhor candidato, a melhor forma de você poder fazer isso é ouvir mesmo os candidatos se pronunciar sobre as propostas. Então a gente acha muito importante que esse momento acontecesse aqui na nossa faculdade para poder ajudar as pessoas a fazer um voto iluminado. O auditório da Faculdade Santa Marcelina aqui em São Paulo ficou completamente lotado, o que mostrou o sucesso do evento. Uma das coisas que marcaram foi a nova proposta de debate sugerida pelas TVs católicas. É mais cordial e dando mais espaço para que cada candidato pudesse fazer uma exposição sobre o tema. Nós queríamos conhecer o pensamento do candidato, os seus projetos. E acredito que o debate nesse sentido alcançou êxito, porque houve mais participação, com mais tempo para expor ideias, e também o que facilitou foi que houve a possibilidade de um outro candidato comentar a opinião do seu opositor. Em alguns momentos a gente viu que houve concordância e outros discordância.
Então nós aprofundamos os temas e cada candidato pôde colocar a sua ideia e assim nós conhecermos para fazermos a nossa opção. Afinal, o debate tem essa objetividade, né? Fazer com que a gente conheça o candidato para votar ou não nele. Fim de debate e os candidatos avaliam este momento histórico para a política no Brasil e os meios de comunicação na Igreja Brasileira. Olha, isso foi um gol da Canção Nova, foi um gol, entendeu? Isso é que é importante, e o debate foi muito bem feito. Esse é o debate bom, porque dá a você, entendeu, a oportunidade de falar e não fica na alfinetada para cá e para lá, né? Então eu acho que foi bem bom. Marina, você acha que a igreja cumpriu o papel dela de convocar os candidatos? Isso fere a laicidade do Estado de alguma forma ou não? A igreja tem uma emissora de TV e várias de rádio, e tem emissoras, e está promovendo a discussão sobre os temas que lhe interessam. Acho que é justo que todos os segmentos queiram debater as ideias e as propostas dos candidatos. Eu sempre digo que não é errado ter interesses e defender interesses. O erro é quando alguém acha que vai impor o seu de forma ilegítima em prejuízo do interesse do outro. A igreja está levando a palavra dos candidatos que se apresentam para dirigir o Brasil, né, as suas posições, as suas crenças, as suas diferenças, para a população católica e mesmo não católica, que eu tenho certeza que também vê essa rede de televisão. Portanto, a igreja está fazendo um trabalho muito positivo. Na verdade, não foi a igreja diretamente, foi essa rede que se organizou. Mas a presença aqui de tantas pessoas importantes da igreja mostra que a igreja endossou essa iniciativa e fez muito bem. Aliás, um debate magistralmente conduzido. Eu achei o nosso encontro aqui muito interessante e por diversas razões. Vou apontar 3 pontos. Primeiro, o fato da candidata do PT não vir, eu acho que nos deixou mais livres. E acho que as críticas até foram mais contundentes se ela estivesse aqui. Porque os candidatos que aqui estiveram sentiram-se assim. Quando o mais forte está lá na frente, quer dizer, os mais fracos se juntam, né, para questionar o mais forte. Não estou dizendo até que se ela teria razão, não teria razão. Eu estou dizendo que foi interessante esse aspecto. Foi diferente o fato dela não ter vindo. Do ponto de vista eleitoral, não sei qual é o resultado disso. Vamos ver se há resultados a esse respeito. A segunda característica foi o conteúdo. Nós tocamos nos pontos necessários que devíamos tocar, com uma exceção, que foi o caso das células tronco-embrionárias. Elas não apareceram, eu não consegui encaixar, porque dependia de sorteio, né? Me deu uma dor no coração quando eu puxei a última pergunta ali, que foi aborto pro Serra, quando podia ser as células troncos embrionárias. Mas a gente tinha que seguir a norma e foi assim. Creio que o debate permitiu ao público presente, como também aos que nos acompanharam pelos meios de comunicação, avaliar melhor a posição de cada um dos candidatos sobre questões não só de interesse da igreja, mas de toda a sociedade. Questões muito importantes, como a questão da vida, questão da família, questão da reforma agrária, questão da educação, da saúde. Eles foram claros, Dom Damasceno, na sua opinião? Eu creio que em algumas questões bastante claras, em outras talvez um pouco mais, digamos, superficial, mas de qualquer maneira dá para perceber, digamos assim, de uma maneira geral, a posição, digamos, mais de fundo de cada candidato sobre essas questões importantes que foram colocadas.